Boa tarde, gente. A gente aqui do IFBA, a gente fez uma iniciativa para fazer umas aulas voltadas para o Enseja. E aí o assunto da nossa aula de hoje é funções de primeiro grau e meu nome é Camila. Aqui eu fiz uma pequena programação do que a gente vai abordar nessa aula. Primeiro, a gente vai ter a definição do que é ser uma função, a gente vai ter a construção do raciocínio lógico, porque muitas vezes a gente vai ver nas questões que não vai necessariamente estar ali para a gente resolver a equação, mas que a gente vai precisar do conhecimento da equação para fazer. Então, é importante que a gente construa esse raciocínio lógico. A gente também vai saber aprender como resolver funções simples, a como ler gráficos e os exercícios no final da aula que a gente vai fazer juntos. Antes da gente falar sobre a função do primeiro grau em si, eu vou falar para a gente sobre os conjuntos, porque essa é a base do aprendizado das funções de primeiro grau. Bora ler aqui o que eu escrevi. Uma função f de a em b é uma relação que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a b. Está aqui também mostrando em formato de desenho, mas basicamente ele diz que todos do conjunto A, eles se ligam ao conjunto B. Necessariamente todos que estão em A, eles precisam estar ligados. No conjunto B pode ter termos que não estejam ligados. A gente vai chamar o conjunto A de conjunto de partida, que vão ser os termos referentes a x. E o conjunto B, o conjunto de chegada, que vai ser o nosso y ou o nosso f de x, que vai ser a mesma coisa. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente entender melhor essa questão dos conjuntos. Vou ler o exemplo para a gente. Uma empresa revendedora de máquinas agrícolas possui 4 modelos diferentes de tratores: T1, T2, T3 e T4. O preço à vista a ser pago pelo comprador é dado em função do modelo de trator escolhido. Temos, nesse caso, um modelo de função. A partir disso, julgue se as possibilidades são ou não são funções. E aí, gente? Vocês acham que são ou não são funções? Eu vou falar, mas dá um pausezinho, bota aí 1.1 para mim é função, 1.2 não é, enfim, dá a opinião de vocês. E agora, despausa. O 1.1, a gente vê que segue o critério que eu falei do conjunto. Todos os termos de partida, eles estão saindo. Não importa onde que eles chegam, mas todos os termos estão saindo. T1, T2, T3, T4. Então, é um conjunto. E é uma função necessariamente. O 1.2, a gente já vê uma coisa curiosa. Apesar de todos estarem ligados, a gente vê que do termo 1 sai 2, né? Tem 2 ligações. Fala que T1 é 100 mil e T1 é 110 mil. Por conta disso, não é uma função. Necessariamente, quando a gente estiver tratando de um conjunto, apesar do que eu disse de que todos os termos aqui devem estar ligados ao conjunto de chegada, só precisa sair só sai um, entendeu? Aqui sai 2. E isso não faz sentido. Por isso, a gente chega na conclusão de que do conjunto de partida tem que sair apenas um, não pode sair 2, senão fica equivocada a conclusão. Já no 1.3 é correto, é uma função. Por quê? Porque apesar deles chegarem no mesmo termo no conjunto de chegada, a gente vê que eles saem de termos diferentes no conjunto de partida. Então, por exemplo, eu posso ter um trator 1 e um trator 2 custando o mesmo preço, que é o caso daqui, é possível. E no 1.4, a gente vai ver que não é uma função, porque necessariamente, como eu já falei, a gente precisa que todos os termos do conjunto de partida saiam, pelo menos uma vez, né? E aqui não tem, o T4 não está ligado com nada. E aí, gente, a gente já entendeu o que é o conjunto de partida, o que é o conjunto de chegada, só que agora a gente vai colocar outros nominhos. Então, aqui, o conjunto de partida é o que a gente chama de domínio numa função. O conjunto de chegada é o que a gente chama de contradomínio de uma função. E a imagem vai ser os termos que de x relacionam em y. Porque vocês lembram que eu falei que o conjunto de partida é x no segundo slide? E o conjunto de chegada é y, ou seja, a nossa função? Então, o que liga entre os termos vai ser a nossa imagem. Aí eu botei aqui um exemplo para a gente entender melhor. Por exemplo, eu botei uma função saindo de A para B, de um conjunto A, que tem 1, 2, 3, e um conjunto B, que tem A, B, C, D, E. O conjunto A vai ser o que a gente chama de domínio, ou seja, o nosso conjunto de partida.
enquanto o conjunto B vai ser o nosso contradomínio, o nosso conjunto de chegada. Aí eu te pergunto, nesse conjunto B, quem vai ser nosso contradomínio? A gente vai ter que vai ser A, B, C, D, E. E qual vai ser nossa imagem? Nossa imagem vai ser apenas ABC, que a gente está vendo que são os termos relacionados com o domínio. E agora a gente vai para esse. Bora sem olhar, sem trapacear. Mas nesse aqui, qual vai ser o nosso domínio? Escreve aí nos comentários também. Mas nosso domínio vai ser M, 5 e N, enquanto o nosso contradomínio e a nossa imagem serão iguais. Porque apesar do nosso contradomínio ser todos, a gente vê que todos os termos do conjunto de chegada possuem uma ligação com o conjunto em X. Eu botei aqui uma representação visual, gráfica, para a gente relacionar também com o que eu estou falando. Aqui a gente tem 3 pontinhos. Bora pensar. Esse pontinho a gente tem de coordenada 1 e 2, né? O 1 no eixo das abscissas e o 2 no eixo das ordenadas. Aqui a gente tem 2 e 3 e 4 e 4. O nosso 1 vai ser o nosso x, que é o nosso domínio. E o nosso 2 vai ser o nosso contradomínio e a nossa imagem, né? Porque a gente tem um termo em x refletido no contradomínio, que é a nossa imagem. Mesma coisa do 3 e do 2. O 2 é o domínio, 3 é a imagem. 3 é o domínio, 4 o contradomínio e a imagem, né? Se no meu contradomínio tivesse o 1, a gente teria no contradomínio 1, 2, 3 e 4. Né? Se o intervalo que eu desse para vocês fosse esse. E de imagem, a gente teria 2, 3 e 4, menos o 1, porque a gente está vendo que não tem ponto em 1 que relacione x a y. E aí aqui, a gente já entendeu o conceito de função. E aí aqui eu coloquei para a gente os conjuntos saindo de... a função saindo de A para B. É importante a gente se atentar a isso, porque, por exemplo, se fosse a função saindo de B para A, o nosso domínio, o nosso contradomínio já mudaria. Aqui ele afirma a função saindo de A para B. Enquanto o A vai ser o domínio, o B vai ser o nosso contradomínio. Né? Seja os conjuntos A, com intervalo de 1, 2, 3, 4, e B, com intervalo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se a função f de A para B tem uma lei de formação dada por f de x igual a 2x, tem isso aqui. O que é que ele quer da gente? Ele quer que a gente entenda quais são as nossas imagens. Ele já deu o critério de formação, que é a função. Então, f de x é igual a 2x. O que é que a gente faz com isso? A gente já tem o nosso domínio também. E a partir do nosso domínio, a gente consegue encontrar qual vai ser a nossa imagem. Um exemplo para a gente. Quando x for 1, a nossa imagem vai ser o quê? É igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, 1, quando x é 1, a nossa imagem tem que ser 2. Condiz. Agora, quando for 2, 2 vezes 2, 4. Então, a gente sabe que quando o nosso x for 2, a nossa imagem tem que ser 4. Condiz também. Mesma coisa com o 3 e o 4, mas bora lá. 2 vezes 3, 6. Quando x for 3, nossa imagem é 6. 4. 4 vezes 2, 8. Quando for 4, é 8. E aí tem outra forma de ser pedido também, gente. Aqui, ele está querendo a imagem. Como é que eu faço a imagem? A imagem eu já falei para vocês que seria o y. Então, quando eu quero a imagem, o que é que eu faço? Eu substituo o valor de x aqui. Por quê? Deixa eu pegar um piloto. É a mesma coisa de eu resolver essa função. F de x é igual a 3x ao quadrado mais 4. Isso a gente vai ter quando x for igual a 8. Então, f de 8 vai ser igual a 3, 8 ao quadrado, mais 4, que vai ser igual ao 196 que a gente tem aqui, né? 3 vezes 64 mais 4, dá 196. Então, ele deu o nosso x para a gente encontrar a nossa imagem. Eu quero que vocês se atentem, porque o próximo slide eu vou mostrar qual é a equação do primeiro grau para vocês. Mas aí, aqui, eu botei um exemplo que não é de primeiro grau. O que é que vai diferir a equação de segundo grau para a equação de primeiro grau? É justamente o expoente que vem acompanhado do x. Nesse caso, é o 2. Então, a gente já sabe que isso aqui não é equação de primeiro grau, que eu estou dizendo isso.
Mas quando a gente for estudar, a gente vai entender que é esse x e o expoente nele que vai dizer qual o grau da equação. Nesse caso, quando é 2, a gente vai ter uma equação de segundo grau. Se fosse x à terceira, terceiro grau. X à quarta, quarto grau. Como a gente está de primeiro grau, é intuitivo dizer que a nossa equação é de primeiro grau. Beleza, gente, continuando. Aqui, função do primeiro grau. É o que eu já tinha explicado. A gente vai ter o y, que é igual ao nosso f de x, que também é igual à nossa imagem. Mas beleza, a gente tem que f de x ou y é igual a ax mais b. O x, a gente vê que o expoente dele é 1, por isso que a gente determina que é de primeiro grau. E agora a gente vai ter duas coisas para se prestar atenção, dois coeficientes. O a e o b. O a vai ser nosso coeficiente angular. Variando do a gente vai ver se nossa função ela vai ser crescente ou decrescente. Por exemplo, se o a ele for negativo, nossa função é decrescente. Se o a for positivo, nossa função é crescente. Ele vai modificar dependendo do valor de x. Por isso, ele é um coeficiente que ele é dependente do x. Já o nosso b não. Nosso b ele é um coeficiente linear, ou a gente também pode chamar ele de um coeficiente independente. Independente do valor de x, ele continua o valor dele. Se x for 1, qual o valor de a? Vai ser a vezes 1a. Qual o valor de b? B. Se x for 4, qual vai ser o valor daqui? 4a. E o valor de b vai ser b. B não vai mudar. E aí, a gente tem uma definição a mais, que vai ser quando b for 0. Quando b for 0, a gente já não tem mais nada independente na nossa equação. Ela vai ser uma função linear. Tudo vai variar de acordo com o x. A gente só vai ter y igual a ax. E aí, agora, só para ficar mais intuitivo, que é que eu falei sobre a diferença do a, né, ser positivo e negativo, e referente ao crescimento e decrescimento da função, eu botei aqui dois gráficos para a gente entender melhor essa condição. Aqui a gente vai ter uma função crescente. Mas bora lá, bora analisar melhor. A gente tem x1 e x2. Aqui no eixo das abscissas. Quem é maior, x2 ou x1? x2. Porque no eixo das abscissas, a gente relaciona, né, horizontalmente. Então, horizontalmente, x2 está mais para a direita, que faz com que seja maior que x1. Em relação a f de x1 e f de x2, que é igual ao nosso y2 e o nosso y1. O nosso y2, olha no ponto, é maior do que o nosso y1, não é? Nossa função de x2 é maior que a nossa função de x1. Quando a gente tem tanto x quanto o y posterior sendo maior que o anterior, a gente tem uma função crescente. Beleza? A gente vê que da esquerda para a direita, o gráfico ele cresce, a angulação do gráfico, ele sobe, ele está crescendo. Já quando a gente vai estudar decrescente, a gente é visível que o gráfico está angulado para um lado oposto, né? Aqui, a gente vai continuar com o x2 sendo maior que o x1, só que agora a gente vai ter uma diferença na função. Enquanto a nossa função 2 era maior que a nossa função 1 ali, a nossa função 2 agora, né, de x1, vai ser maior. Deixa eu botar aqui na mesma ordem, para ser melhor para vocês. A nossa função de x2 vai ser menor que a nossa função de x1. Tá vendo? Ó o nosso x1 aqui, ó o nosso x2 aqui. No y, que é o eixo das ordenadas, a gente olha relacionado à altura, nas abscissas, na horizontal, relacionado a essa distância aqui. Aqui, a gente confirma que f de x1 é maior que f de x2. Então, essa é a diferença. Beleza? Aí aqui, gente, só para fechar esse assunto, a gente começar a ir para as questões, eu coloquei aqui para a gente entender melhor como que a gente encontra, por exemplo, se a questão estiver pedindo o zero da função. O zero da função vai ser basicamente quais os valores que x tem que adotar para que a função seja zero. Então, por exemplo, a gente vai pegar f de x e igualar a zero. A partir disso, a gente consegue encontrar um valor em x que quando
substituído na nossa equação, resulta em zero. Mas, basicamente, a gente pega x mais b igual a zero, bota a x vai ser igual ao menos b, né? O b vai para o outro lado negativo. E aí a gente isola o x, que fica menos b sobre a. Mas bora um exemplo mais tátil, para a gente entender. Tem muita letra. Bora colocar um número aqui para a gente entender? Vou falar que f de x vai ser igual a 2x mais 4. Beleza? Quando eu quero o zero da função, é a mesma coisa de dizer que eu quero o nosso f de x igual a zero. Então, bora igualar isso aqui? E depois a gente vai fazer dessa forma e bora ver se dá o mesmo resultado? Então, a gente tem que o 2x mais 4 é igual a zero. 2x, joga esse 4 para lá negativo, fica igual a menos 4. O x vai ser menos 4 dividido por 2, que vai ser igual a menos 2. Esse é o nosso x. O que significa? Que quando eu substituir x nessa equação, tem que dar zero, necessariamente. Agora, bora colocar na fórmula. X vai ser igual a menos. Quem é o nosso b? É o 4, que independe de x. Está sozinho aqui. Quem é o nosso a? É quem acompanha o x. Então, 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2 também. São iguais. Agora, bora substituir na equação só para ter certeza. Para não deixar dúvida de nada de que é dessa forma. Bora lá. F de menos 2, né? Que vai ser o valor de x, é 2 vezes menos 2 mais 4. Menos 4 mais 4, corta, fica zero. Satisfez, né? A condição e o critério para ser um zero da função. Ai, gente, essa aqui eu fiz só para a gente consolidar, né, o conhecimento de domínio e imagem. Mas eu peguei umas questões do Stadia para a gente fazer as próximas questões, vocês vão ver. Aqui, acompanha comigo. F de x é igual a 2x mais 3. Com domínio de 0, 1, 2, 3. Qual é a imagem? Como vocês acham que a gente faz para descobrir a imagem? A gente substitui os valores do domínio na função, não é isso? Então, bora lá. Quando f for 0, qual vai ser a nossa imagem? Isso aqui é a nossa imagem, né? Qual é o resultado quando f de x for 0? A gente tem que vai ser 2 vezes 0 mais 3, que é igual a 3, que aqui fica 0, né? Fica só o termo independente. E quando f for 1, fica 2 vezes 1 mais 3, que fica 5. Perfeito. E quando f for 2, fica 2 vezes 2 mais 3, que fica 7. E quando f for 3, fica 2 vezes 3 mais 3, que fica 9. Qual alternativa que contempla esses 4 números? Esse aqui. 3, 5, 7, 9. Aí a gente tem a nossa primeira. Pois é, gente. Agora essa questão que eu peguei do Enseja, a gente vai ver que não vai ter aquela aplicabilidade exata da equação, que não falei, mas a gente vai usar o raciocínio lógico para construir a equação. Porque antes a gente tinha a equação já, né, construída, e a gente substituía. Aqui não, aqui a gente vai construir a equação. Bora lá. Uma empresa realiza o transporte de mudanças intermunicipais. Para facilitar o trabalho dos funcionários na elaboração de orçamentos, disponibiliza um quadro que relaciona o preço a ser cobrado com a distância percorrida entre a coleta e a entrega dos objetos. O preço total a pagar, P, que já nos dá, né, já afirma isso, ou seja, nosso f de x é o P, todas as alternativas estão com P, é composto por um valor proporcional à quantidade de quilômetros percorridos, que a gente vai chamar de D. O que faz sentido também, gente, porque veja bem, se você pega um Uber que está a uma distância de 1 quilômetro e um Uber de uma distância que é, não sei, 20 quilômetros, o Uber com a distância de 20 quilômetros vai ser mais caro. Né? Quanto mais quilômetro percorrido, mais gasolina gasta, mais dinheiro. Acrescido de um valor fixo de R$400. Aqui que a gente tem que prestar atenção. Valor fixo. O que é que remete a gente, um valor fixo? É um valor que é imutável, que não muda, né? Que cai justamente no que eu falei do coeficiente independente, que é o nosso B. Então, a gente sabe que das alternativas, a gente tem que ter um mais 400 separado do x, né? Que o nosso x, na verdade, vai ser o nosso D. Então, 400 separados. Das alternativas, aqui não tem 400, não é. Aqui, o nosso 400 é relacionado com o nosso D, não é. Porque a gente quer o nosso termo independente. Já essas duas opções, ok, satisfaz. Referente ao carregamento e à descarga dos objetos.
De acordo com as informações apresentadas no quadro, a expressão algébrica que relaciona o preço total a pagar, P, em função da quantidade de quilômetros percorridos, D, é... Agora, a gente já está esperto. A gente já prestou atenção aqui na nomenclatura, já teve um macetezinho, já teve a esperteza. Agora, a gente só vai pegar o X e substituir nas duas. 50% a gente já eliminou dessa questão, que facilita, né? Porque agora a gente só está entre duas opções. Então, basicamente, a gente vai pegar os resultados em X, substituir na equação e ver se a gente encontra esses resultados em Y. Bora lá. Em P, quando valer 10, para vocês não acharem que é negativo isso aqui, a gente tem 400 mais 3 vezes 10, que é 30. A gente tem 430. Condiz. Mesma coisa aqui. Quando P for 20, a gente tem 400 mais 3 vezes 20, que é 60. 460. Condiz. E, por fim, para condição, né? Quando P de 30, quando P for 30, de D for 30, 400 mais 3 vezes 30, que é 90, a gente tem 490. A gente já sabe que essa é a equação que a gente quer. Nosso gabarito é a letra A. Mas bora ver por que não é o gabarito letra B? Bora substituir na equação os valores de x para ver se dá realmente, de fato, diferente dos valores esperados em y? Bora lá. Quando P for 10, bora lá. 400 mais 10 vezes 10, que é o nosso D. Fica 400 mais 10 vezes 10, que é 100, fica 500. 500 é diferente do valor cobrado, 430. Então, essa equação não condiz com o que a gente espera. Aqui, bora lá. Dois amigos, A e B, fizeram uma brincadeira. A cada número X, dito por A, o amigo B respondia com o valor Y, que seguia uma regra criada por ele. Então, essa questão ele quer que a gente entenda qual é essa regra criada. A gente novamente vai criar, né, uma equação para descobrir qual é essa regra criada. O objetivo da brincadeira era o amigo A, como eu falei, descobrir a regra criada pelo amigo B. Os valores observados em cada rodada dessa brincadeira estão representados no quadro. A expressão que representa a regra criada pelo amigo B a partir do número x é igual a... Quando a gente tem os valores de x, que é o nosso domínio, e a gente tem os valores em y, que vai ser nada mais, nada menos que a nossa imagem, a gente pode só substituir aqui para ver se a gente encontra. Porque a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a y. Isso aqui tem que ser igual a y. Então, quando a gente substituir o valor em x, a gente tem que encontrar o y correspondente dele. Então, bora lá. Quando o x for igual a menos 1, como fica nessa primeira? Menos 1 mais 3 é igual a 2. Não satisfaz, porque o esperado é quando for menos 1, for menos 4. Então, já vamos pular para a próxima, que essa aqui não condiz. Bora lá. Quando x for menos 1, na segunda fica 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 menos 1 é menos 4. Opa! Já gostamos. Agora, bora ver nas próximas se tem mais alguma que também vai de primeira. X menos 3. Então, menos 1 menos 3 é igual a menos 4. Opa! Tem também. Perfeito. Essa aqui a gente exclui, a gente está entre a B e a C. E vamos ver a D agora, né? Agora, vamos lá. 3 vezes menos 1 mais 1, a gente tem menos 3 mais 1, que fica menos 2. Já não corresponde a menos 4. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai testar um outro número de x para ver se a B e a C continuam correspondendo, né? Bora lá. Primeiro na B. Quando x agora for 2, 3 vezes 2, menos 1. Fica 6 menos 1, que é 5. Foi. Perfeito. Nessa aqui agora. Quando x for 2, 2 menos 3 é igual a menos 1. Não condiz com 5. Ou seja, o nosso gabarito é a letra B. Eu espero, gente, que tenha dado para entender mais ou menos como esse assunto é cobrado no Enseja. A gente vê que não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Mas com a gente conseguindo relacionar esse conceito de função com domínio, né? A gente consegue criar, gente, de forma satisfatória esse raciocínio lógico que o Enseja pede da gente, tá bom? Vai dar tudo certo, vocês vão fazer uma excelente prova, tá bom? Muito obrigada. Se gostou, curte aí. Se gostou, comenta, compartilha, por favor.